Vocês acham mesmo que houve uma conspiração contra Júlio Casares? Ontem, o Jornal da Record dedicou 13 minutos, mais ou menos 13 minutos, para falar sobre o caso do Júlio Casares, Mara Casares e companhia. A Rede Record ontem fez uma das suas maiores vergonhas jornalísticas enquanto um jornal de grande circulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem eles fizeram uma propaganda pró-Júlio Casares. Deu-se a entender que o Júlio Casares é a vítima, ao invés do São Paulo Futebol Clube e de seus milhões de torcedores. Uma vergonha total. Como eu sempre digo, no Brasil, o poste mija no cachorro. Agora eles estão tentando inverter ao máximo, a todo custo, que o Júlio Casares, tentando vender essa imagem, que o Júlio Casares foi prejudicado por uma conspiração da oposição, do que realmente ele foi um péssimo gestor, um péssimo presidente para o clube. Óbvio, estão tendo investigações, as investigações continuam, porém fica essa mancha, porque não dá para entender. Ao invés deles realmente buscarem o que de fato aconteceu, eles ficam tentando, de uma certa forma, livrar a cara de uma pessoa que foi perniciosa para o clube, como foi o senhor Júlio Casares. E tudo explica porque o Júlio Casares trabalhou na Rede Record, o filho dele, pelo que me consta, trabalha na Rede Record, então provavelmente fizeram ali um combinado para fazer essa matéria. A Rede Globo mostrou os pontos críticos da gestão do Júlio Casares, a qual ele não procura, na realidade, se defender e explicar o caso de 1,5 milhões na conta dele, onde faziam vários depósitos durante o dia no valor de 49.500 para tentar despistar o COAF. Então, assim, ao invés de buscar entender realmente, perguntar para ele por que a Record não faz uma matéria e pergunta, explica para a gente tudo isso aqui, por que o senhor está sendo acusado dessas movimentações financeiras? Realmente saiu dos cofres do clube? Ou você realmente recebeu da iniciativa privada, como seu advogado alega? Não dá para entender, rapaziada. Sinceramente, não dá para entender. Falaram que a oposição comprou os áudios, aqueles áudios da Mara Casares, do Douglas Schwartzman, da Adriana Prado, né? Eles alegam agora que o áudio foi comprado pela oposição e, sendo assim, obtiveram provas ilícitas e não podem ser usadas para comprovação de crime algum. Eles colocaram lá o Pinote. O Pinote é que está no meio dessa confusão toda, o conselheiro do São Paulo. Mas ele alega, o Pinote alega que a Adriana que procurou ele várias vezes, procuraram eles da oposição várias vezes para falar sobre isso. A investigação comprovará. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro em todos vocês, para vocês entenderem. Mesmo obtendo uma prova ilícita, ela não deixa de ser uma prova. Aconteceu, não apaga. Ah, não, obtivemos uma prova de forma ilícita, então logo não vale. É isso? Ah, não, o dinheiro, um exemplo, tá? O dinheiro foi roubado. Tiveram a prova ilícita lá. Foram lá, compraram um áudio e tal. Não vale? Foi roubado. Isso é um exemplo que eu estou dando. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou dando um exemplo. Isso não faz com que o fato não exista. O fato existe. A polícia tem que averiguar mais e mais, o Ministério Público tem que entrar mais e mais para poderem realmente chegar no ponto se realmente aconteceu ou não. O Júlio Casares pediu renúncia, segundo eles agora alegam, por pressão, por conspiração contra a gestão dele. Ele comandou o São Paulo durante 5 anos, inclusive dando golpe no estatuto. Todos sabem que ele mexeu no estatuto para poder se reeleger. Isso fica bem claro que ele queria manter o círculo de poder. Tanto é que, para a eleição desse ano,
ele já tinha os nomes favoritos, Carlomagno, ou tem Aires e Mara Casares, Dedé, eram esse tipo de gente, todos eles se afastaram do clube, menos o Outem, que ele é presidente do Conselho Deliberativo, só dentro do Conselho Deliberativo para poder destituir ele também. Então, assim, são essas pessoas que estavam comandando o clube na realidade. E foi muito bom tudo isso vir à tona para a torcida entender, botar na cabeça que esses caras estavam fazendo o São Paulo se apequenar cada vez mais. O São Paulo em páginas policiais. Isso nunca havia acontecido na história do São Paulo Futebol Clube. E há quem defenda essas pessoas. É lamentável. Tem gente que chega aqui e fala que o Casares foi o melhor presidente, se for botar no papel. Desde o último mandato do Juvenal Juvencio, o terceiro mandato, que começou com ele essa palhaçada de mexer no estatuto. De lá para cá, o São Paulo degringolou de vez, acabou. O São Paulo vem se tornando coadjuvante no futebol, de lá para cá não vencia mais nada. E aí a gente tem que se deparar com a matéria da Rede Record, simplesmente passando um pano terrível para o Casares, saindo em defesa do Casares. Essa Adriana, ela tem que ser investigada e presa. Ela tá lá dizendo que realmente fez contatos, que comprou o camarote, que recebeu o dinheiro, depois devolveu. Olha só que coisa. E o São Paulo sendo prejudicado. Lá atrás, quando o Douglas Schwartzman, ele foi investigado lá atrás, a justiça, a polícia, o Ministério Público perguntou se o São Paulo era vítima. O Casares disse, não tem nada de vítima aqui, tá tudo certo. Olha aí de novo envolvido no escândalo dos camarotes. E são vários escândalos, rapaziada. Tudo isso reflete no futebol, reflete dentro de campo. Vocês podem ter certeza que isso reflete dentro de campo, porque os caras não estão nem recebendo. A dívida do São Paulo só aumentando. E tem jornalista ainda que defende. Tem jornalista que fala que o Casares realmente sofreu uma conspiração. Gente, isso é um mundo político. O mundo político é podre, seja ele na política nacional, seja ele dentro da política de um clube, de uma empresa, a política é podre. Mas a gente precisa confiar que tem alguém de caráter que vá comandar o clube. Por exemplo, o seu Harry Maci Júnior está aí iniciando um trabalho e dando continuidade nesse trabalho que está agradando uma grande parcela da torcida do São Paulo. Ele fez uma limpa, não quer se associar de modo algum ao mandato do Júlio Casares, ele demitiu a própria filha. Por que o Casares não fez isso? O Carlomagno tinha botado foi a mulher, a ex-esposa do Casares, a namorada do Casares trabalhava lá dentro, os filhos e todo mundo. Virou a casa da mãe Joana, rapaziada. Não é difícil de entender que o Júlio Casares ele foi pernicioso para o São Paulo. Ele fez mal para o São Paulo. Não é difícil de entender isso. Porque se o time tivesse bem, ele realmente tinha sido transparente, tinha falado, não tinha feito contratações ridículas, ele e esse Rui Costa que precisa ser demitido, né, seu Harry Maci Júnior? Não vendia a garotada da base por preço de pinga. E outra, a gente sempre cobra aqui, a polícia, o Ministério Público tem que investigar, são todos os contratos. Seu Harry Maci Júnior tem que deixar a polícia entrar, pegar computador, pegar tudo e fazer uma investigação pente fino no São Paulo para tirar tudo a limpo. Para ver realmente o que aconteceu dentro do São Paulo Futebol Clube. É lamentável. Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Realmente o Casares sofreu uma conspiração da oposição? Derrubaram o Casares por uma conspiração? É lamentável. É triste. Eu fico triste por ver torcedores ainda apoiando esse tipo de coisa acontecendo dentro do São Paulo Futebol Clube. Mas graças a Deus o Casares saiu e que a justiça, a polícia continue a investigação e mostre toda a verdade. Se saiu é porque tem. E o Pinotti, voltando só mais uma vez no assunto, o Pinotti esclareceu. Eles mostraram lá a nota do Pinotti. Que a Adriana Prado que procurou eles. Não foi ao contrário, ele não foi atrás dela. E que fique bem claro que tudo isso possa ser esclarecido. Porque a gente precisa de gente decente. Gente decente. Para comandar o São Paulo Futebol Clube. Deixa nos comentários a sua opinião. Eu quero saber. Porque para mim foi uma das maiores vergonhas que a Record fez. Foi passar esse pano. Faça uma matéria sem puxar, sem pender para um lado. Aí tá beleza. A Rede Globo fez uma matéria sem pender para um lado. A Rede Globo. Vocês. Mas explica, né? Porque tem gente trabalhando lá dentro da família e tudo. Ele trabalhou lá, então explica muito.
Beleza? Então, se inscreva no canal do Planalto Tricolor, deixa o like. Se inscreva no canal do Mesa Tricolor. Já fizemos a primeira live sábado agora, vai sair os cortes, vai começar a sair os cortes das lives hoje. Toda live a gente vai fazer os cortes, ao longo da semana nós iremos postando no canal do Mesa Tricolor. Então vai lá, vou deixar o link do canal do Mesa Tricolor aqui na descrição. Vai lá, corre, se inscreve, porque a gente precisa de 1.000 inscritos lá, 1.000 inscritos, para poder fazer live sem limitações. O YouTube, ele desbloqueia algumas ferramentas para a gente estar podendo usar por lá. Beleza? Então é isso aí. O vídeo de hoje era esse. Queria falar sobre essa matéria da Record e essa tal conspiração contra o Júlio Casares. Ele só esquece que o Casares foi o pior presidente da história do São Paulo. Isso é sem dúvida. E muitas pessoas, a maioria da nação tricolor, concorda com isso. Um forte abraço e até as próximas.